Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual, hoje analisando a crise da merenda escolar durante a pandemia do coronavírus. Os nossos convidados são o vereador Leonel Brizola, a diretora do CEPRJ, Cristiane Rodrigues, e a subcoordenadora de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Rio, doutora Beatriz Cunha. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Eu queria começar essa discussão justamente analisando o ponto de vista de vocês em relação à crise da merenda escolar, começando com a Beatriz. Queria agradecer a oportunidade, parabenizar pela iniciativa, né? Sobretudo nesse período de pandemia, é extremamente importante que a gente não se esqueça sobre a alimentação escolar. A partir do momento em que começaram a ser expedidos aqueles decretos e começaram a ser suspensas as aulas presenciais, a Defensoria Pública ficou muito preocupada com o fato de que, por via de consequência, uma série de crianças e adolescentes que tinham na merenda uma indispensável fonte de nutrição, do dia para a noite deixaram de ter essa alimentação escolar assegurada. A gente sabe que esse é um período que a gente está vivendo sem precedentes na história. Os historiadores estão prevendo de que é extremamente possível que essa crise seja uma das maiores enfrentadas, se não a maior, na nossa geração atual. Então, é muito importante que a gente continue a assegurar a merenda escolar, mesmo com as aulas presenciais suspensas. Isso porque existe uma grande preocupação de todos os órgãos de direitos humanos com a desnutrição das crianças. A alimentação, na vida dessas crianças, ela tem o papel não só de assegurar um prato de comida e assegurar ali a manutenção do seu desenvolvimento, mas tem o papel de assegurar igualdade de oportunidades, porque a gente sabe que as crianças, se elas não tiverem a sua alimentação assegurada, elas, por via de consequência, têm um prejuízo significativo ao seu desenvolvimento cognitivo, intelectual, e aí lá na frente a gente vai colher os frutos dessa omissão do poder público, de forma que toda essa geração de crianças poderá ser prejudicada, inclusive na sua vida adulta. Vereador, a Beatriz pontuou uma questão que é fundamental para o nosso debate, da importância dessa alimentação. A gente sabe que aí boa parte das crianças e adolescentes eles têm a merenda como principal refeição do dia. Existe algum tipo de iniciativa que seria possível ser realizada para tentar reduzir esse impacto? Bom, primeiro, obrigado pelo esse convite, por a gente estar debatendo um tema muito importante. Sérgio, aqui defensora Beatriz, a trabalhadora da educação, companheira e sindicalista do CEP, Cristiane, dessa importância da alimentação, mas ela é mais ainda nesse momento, porque ela não só afeta a criança, porque ela, na verdade, ela serve para a família inteira. A família está ali no momento onde todos os direitos trabalhistas foram praticamente destruídos. Você não tem um seguro-desemprego. Você não tem sequer o emprego, na maioria das vezes. O desemprego é gritante. Essa terceirização levou a um desemprego em massa. A reforma trabalhista, vamos dizer assim, desempregou mais ainda porque jogou todo mundo para a terceirização. Então, nós temos aqui o Rio de Janeiro um problema gravíssimo, gravíssimo da falta de emprego, e da falta do compromisso da prefeitura em manter essas pessoas em casas, ou com auxílio do cartão Família Carioca, que o Crivella vetou, infelizmente, que é aumentar a base de dados, ou seja, incluir ali os informais, os autônomos, ou seja, a diarista, a manicure, o doméstico, o ambulante, tem uma série de rol de trabalhadores que estão desprotegidos, nesse momento que precisam mais do que nunca a proteção do Estado. E essa ineficiência da prefeitura fica clara nessa dificuldade do cartão. Até então, na verdade, tem. É que nem o recurso emergencial de Brasil, o dinheiro tem. Agora, não tem e não chega nas pessoas por aí. Aí tem que ver qual é a espinha dorsal desse problema. Não é só incompetência. Não é só incompetência. Nessa questão do cartão de alimentação, que seria a cesta básica, é imprescindível que tivesse já há muito tempo na mesa da família carioca. É que a gente já está praticamente no final de maio e não conseguiu entregar a todos. Teve que ter uma ação, inclusive, da Justiça para que a Prefeitura pudesse fazer essa entrega. Você vê que há trocas de secretário constantemente nessa Prefeitura. Um rodízio, num ano eleitoral, no meio de uma pandemia. Quer dizer, ficam trocando o pneu do carro, o carro em movimento. É uma coisa que é inaceitável. Agora, o que me chama muito a atenção
é a gravidade da situação, né? Porque a pessoa, para poder fazer o isolamento social nos bairros pobres, né, ela precisa ter a geladeira cheia. Se eu não tenho comida, eu não tenho perspectiva de ter comida, eu tenho que ir para a rua buscar alguma alternativa para ter um mínimo de uma renda para poder colocar comida na mesa dos meus filhos e da minha família. Então, a prefeitura deveria ter a obrigação de, já em março, ali nos primeiros sinais, ter garantido isso. Demorou muito. Essa prefeitura, na verdade, ela age por reação. E, infelizmente, as reações não são as reações só políticas, ela tem que vir da justiça para forçar com que ela faça. Se tivesse lá atrás aprovado a renda mínima carioca, que seria um complemento desse auxílio emergencial que o Congresso ampliou e foi sancionado pelo presidente, as pessoas teriam aí uma renda de quase um salário mínimo 1,5 mais ou menos, podendo fazer as medidas protetivas de isolamento e diminuindo esse colapso do sistema público que a pandemia provoca. Você tem uma série de pessoas nas filas para ter acesso a uma UTI. Mas olha o cenário que nós estamos vivendo. Então, o Rio de Janeiro ele perdeu muito em arrecadação de ISS, já estava com uma dívida de 4 bilhões antes de entrar na pandemia, tinha 1 bilhão de déficit, e agora tem um cálculo da própria Secretaria de Fazenda de 2,5 bilhões de queda de receita. Ou seja, o Rio de Janeiro não sai com menos ali, se não tiver 8 bilhões para resolver esse problema do todo o Rio de Janeiro, não só da fome, mas como da infraestrutura, e voltar a poder, inclusive, pagar os funcionários públicos, que é o que pode colapsar também por ineficiência desse governo. E isso depende muito do auxílio federal também. Se não tiver uma contrapartida do governo federal, o Rio de Janeiro não sai desse buraco. Então, essa medida eu quero parabenizar a Defensoria por sempre estar atenta, ativa, defendendo os interesses do povo do Rio de Janeiro, ao sindicato que tem cobrado diariamente da Secretaria de Educação e da Prefeitura. Agora eu recebi a notícia que parece que eles demitiram os funcionários da limpeza, e o CEP pode falar melhor sobre isso. Inclusive, já cortaram algumas do salário dos professores que estão em casa, das merendeiras, e aí acho que a Cristiane pode falar melhor que isso. Mas, Sérgio, é imprescindível que isso acelere. Não pode ser que 60% das crianças não tenham recebido o cartão, porque não trata-se mais só da criança, é uma família inteira que está dependendo dessa cesta básica, desse cartão alimentar. Com certeza. A Cristiane, que representa o CEPRJ e a merendeira, pode trazer também para a gente a realidade das escolas, mesmo antes da pandemia, do quanto que era difícil manter essas merendas. E agora, como que isso vai fazer falta para essas crianças, já que você tem uma experiência de contato com elas e sabe muito bem que essa alimentação é tão importante quanto o ensino que elas recebem, não é isso, Cristiane? Isso. Falando um pouco antes, né, a condição da merenda de qualidade que a gente tentava dar para os nossos alunos era dificultada pela situação da falta de funcionários, né? Nós temos um número enorme de merendeiras que foram readaptadas por conta da saúde, né? Então, a gente tem, hoje em dia, numa escola que deveria ter de 4 a 5 merendeiras para realizar a merenda diária, nós temos de 2 a 3. Então, a qualidade da merenda, a gente faz o possível para que seja um pouco melhor para essas crianças, já que, como vocês falaram, tem muitas delas que têm como merenda a sua única refeição diária. Então, em vista disso, nós do CEP, assim que começou a pandemia, tivemos a preocupação de chamar a atenção do governo a todo momento para a necessidade das cestas básicas, e toda vez que nós fomos à Secretaria de Educação tentar conversar com a secretária, pedir ao prefeito que nos desse uma audiência, né, por conta do isolamento, que eles propuseram o isolamento, mas falaram que iam manter as escolas abertas para a merenda. Então, nessa situação, a gente procurou a secretaria e disse: nós não podemos deixar que os funcionários da escola, né, os professores e os próprios alunos estejam dentro da escola no momento de isolamento. Isso não pode acontecer.
Mas, em contrapartida, nós estamos aqui pedindo que vocês realizem um trabalho, inclusive a gente falou da Secretaria de Assistência Social, junto com a Secretaria, faça o levantamento dessas crianças que estão vulneráveis, né, essas famílias vulneráveis, e consigam levar até elas a alimentação. De que forma? Com a cesta básica. Então, desde o início da pandemia, o CEP já ditava essa cartilha para a SME. Mas, mesmo assim, se demorou, como o vereador falou, se demorou muito a tomar essa iniciativa. Quando se resolveu fazer, já tinha quase um mês, né, que a gente já estava em casa, e nesse período essas crianças ficaram desassistidas de tudo, essas famílias também. Houve alguns comitês que a gente fez solidariedade para tentar ajudar uma ou outra, porque a gente não tem como dar conta dessa demanda, porque nós não somos o governo. Então, a gente agora tem um cartão que não foi entregue a todo mundo, e graças à Defensoria, agora a gente tem a possibilidade das cestas básicas chegarem para todos os alunos, que foi agora a nova situação que foi imposta à Prefeitura, para que seja dado cesta básica para todos os alunos. Beatriz, existe uma ideia do impacto dessa situação justamente no aprendizado das crianças da rede pública? Então, Sérgio, conforme a gente já iniciou a fala aqui, a alimentação escolar ela é muito importante para assegurar o aprendizado, né? Porque a gente sabe que as crianças, hoje em dia os estudos da neurociência constatam que a gente tem uma evolução muito significativa no nosso cérebro até os 21 anos. E essa evolução ela é ainda mais constante, ela é ainda mais forte nos primeiros anos de vida, sobretudo de 0 a 6 anos, que é quando a criança está naquela fase da primeira infância. E aí a plasticidade cerebral ela é muito grande, de forma que qualquer estímulo já é incorporado pelo cérebro a ponto de produzir impactos no desenvolvimento daquela criança por toda a vida. Então, a desnutrição vem sendo uma preocupação muito grande de vários órgãos de direitos humanos, porque essa desnutrição acarreta, por via de consequência, danos ao desenvolvimento dessas crianças, não só sob o ponto de vista físico, mas também sob o ponto de vista intelectual e cognitivo. Então, a preocupação da Defensoria Pública com relação a essa questão do aprendizado é que a gente sabe que hoje a educação ela não é mais só vista sob o ponto de vista do acesso, né? Não basta que haja prédios erguidos aos quais se dê o nome de escola. É imprescindível que o poder público tenha uma preocupação com o conteúdo dessa educação. E esse conteúdo ele só pode ser efetivamente apreendido pelas crianças se essas crianças elas tiverem uma alimentação de qualidade, elas tiverem esse direito à alimentação escolar assegurado. Então, especificamente na rede pública, né, para que a educação seja verdadeiramente emancipadora, que é o seu objetivo, para que essas crianças efetivamente no futuro tenham condições de se inserir no meio social, tenham condições de adquirir um emprego e de sair da linha de pobreza, é imprescindível que essa alimentação seja assegurada para que então elas tenham essa igualdade de oportunidades na sua vida adulta. Não é à toa, Sérgio, que existem vários estudos, né, pelo mundo, sobretudo nos Estados Unidos, que evidenciam que, na verdade, esse gasto de recursos públicos com crianças se revela, na verdade, um investimento para o futuro do país, né? Hoje em dia se compreende que, na verdade, os recursos públicos que você investe na educação das crianças, eles vêm a ser colhidos mais à frente, revelando, inclusive, um impacto no PIB dessas nações que fazem esse investimento. Então, esse investimento agora, que é imprescindível que o poder público faça, ele no futuro a gente vai conseguir colher os frutos disso, assegurando que essas crianças elas não sejam para sempre lembradas como aquelas crianças da pandemia que ficaram sem merenda e que, por via de consequência, não conseguiram acompanhar o ensino. Vereador, como que a gente consegue garantir a segurança alimentar dessas famílias, já que os valores foram baixos e a distribuição é precária, né?
Exato, a doutora Beatriz pegou num ponto corretíssimo, porque raciocínio é reação química é nutriente, nutriente é comida de boa qualidade. Inclusive, não há dificuldade de você colocar alimento de boa qualidade na mesa do estudante com programas federais da agricultura familiar, e que a prefeitura não vem cumprindo há muito tempo, já vem nessa defasagem, essa é a verdade. E é dinheiro carimbado, não é? É um dinheiro carimbado, ou seja, de programas do governo federais, excelentes programas desenvolvidos para você colocar, inclusive desenvolvendo a economia a determinada região, criando aquela economia em espiral para você comprar do produtor sem agrotóxico, você não ficar comprando enlatado para as crianças, ou produto com agrotóxico, ou geneticamente modificado, que a gente nem sabe mais quais são esses produtos, porque até da embalagem tiraram o nome de alimentos geneticamente modificados nesse problema agropop que nós vivemos, vamos dizer assim. Então, a doutora Beatriz coloca muito bem essa questão do raciocínio e do nutriente. É uma questão imprescindível para o desenvolvimento intelecto, desenvolvimento pessoal. Eu participei como auxiliar de professor faz um bom tempo, com alunos de 12, 13 anos, num CIEP, no Polo, que a gente chegava de manhã bem cedinho e fazia os auxílios aos professores e tal. Qual era a dificuldade dos alunos? Eles chegavam cansados, e ficavam cansados até 9, 10, 11, meia hora, que era a hora do almoço. Viu que era a questão, era barriga vazia. Barriga vazia, não escuta, não aprende, não se concentra, não tem como se concentrar. É claro isso, é uma necessidade fisiológica, né? Então, eu acho que a Câmara, eu solicitei que a secretária prestasse esclarecimento na Câmara de Vereadores. A gente convidou, ela não se manifestou. E agora parece que a antiga secretária retornou à Secretaria de Educação e se comprometeu, e segunda-feira, é isso que eu estava colocando, essa falta de política pública, né, de você ter um plano, ter um projeto, desenhar esse projeto, apresentar para a sociedade, entendeu? Não interessa, saiu o secretário, mas está aqui o projeto. O projeto é esse, ele vai ter continuidade, né? Mas não é isso que a gente vê nessa prefeitura. É uma falta total de controle, e fica claro que há um direcionamento eleitoral, sempre direcionando para uma questão eleitoral. Fica claro, tanto nesse troca-troca de secretários, e na educação e na saúde são questões que você não deveria, de fato, mexer, a não ser numa questão muito pontual, né? Então, entra projeto, sai projeto, e nunca tem uma linha que a população, as famílias, a escola, os profissionais, os trabalhadores da educação possam, olha, pelo menos eu conheço, essa é a linha, esse é o trajeto. Nós vamos saber desenvolver aqui uma política pública adequada, até para facilitar o trabalho do legislativo, para que a gente possa andar de mãos dadas para desenvolver, porque a questão da educação, ela é uma agenda de Estado, não é uma agenda de partido político ou determinado setor político. Ela é uma agenda de Estado, nós deveríamos ter esse compromisso, porque é o compromisso com as próximas gerações. Então, segunda-feira que vem, parece que ainda não confirmou, mas 4 horas da tarde, a secretária vai dar esclarecimentos à Câmara de Vereadores, tanto a comissão que eu participo da criança e adolescente, como todos os outros vereadores, para a gente tentar, entre outros, muitos problemas da educação, ainda mais nesse momento de pandemia e de isolamento, de falta de emprego, de dinheiro, que ela possa explicar por que essa demora, como dizia o Betinho, quem tem fome não pode esperar, né? Tem pressa, porque como é que eu vou ficar sem comer? Cristiane, eu queria te direcionar essa pergunta justamente por esse balanço, né? Ou seja, esse auxílio merenda, ele acabou não garantindo nem 10 dias, né? Ou seja, e também para uma porcentagem abaixo da metade, né? Como é que fica a situação dessas crianças, na sua avaliação? Então, mesmo antes da pandemia, a gente já havia sinalizando, né, a respeito da situação da merenda escolar, que houve um processo de, vamos dizer assim, de diminuição dessa merenda. Então, já tinha essa preocupação lá atrás, a gente já tinha chegado a levar até para os vereadores essa situação toda, e, de repente, o prefeito fez um projeto chamado Sábado Carioca, dizendo que era imprescindível as escolas abrirem no sábado para dar
alimentação para essas crianças. Aí, em contrapartida, em um período de pandemia, onde essas famílias precisam de fato dessa alimentação, o poder público não resolve garantir isso de imediato. Então, se faz um processo que não chega para todo mundo. Na realidade, esses cartões eles demoraram muito a serem feitos e quando foram fazer essas entregas, essas crianças, os pais, né, eles demoraram a pegar esses cartões, porque algumas escolas teriam que abrir para entregar esses cartões. Nós sinalizamos que poderia ter sido feito de outra forma. O próprio banco que fez o cartão entregar os cartões, né, para que evitasse a saída desses profissionais do isolamento e ter que abrir escola e fazer uma fila e etc. para entregar esses cartões. Mas, infelizmente, não teve jeito, teve que ser feito dessa forma, né? E agora a gente teve, finalmente, a situação de liberar essas cestas básicas para todos os alunos. É importantíssimo, porque, como você mesmo pontuou, essas cestas duram 10 dias. Para uma família que tem 3, 4 filhos matriculados, essa alimentação não vai dar. Não dá. Então, que se todos esses alunos passem a receber a cesta básica, vão ser 3 cestas básicas por família, e aí talvez, dessa forma, a gente, de fato, esteja assistencializando essas crianças. Mas, de outra forma, vai ficar muito complicado. Beatriz, você tem esperança de que essas crianças recebam número de refeições ideal? Ou seja, a gente sabe que elas já viviam uma realidade de dificuldade antes mesmo da pandemia. Com a pandemia, o núcleo familiar certamente enfrenta dificuldades, né? Ou seja, muitas pessoas perderam seus empregos e tudo. Você acredita realmente de que essas crianças vão conseguir, durante esse período, ter o número de refeições que elas tinham durante o período de aula? Então, Sérgio, conforme até o vereador e a própria Cristiane já anteciparam, a gente entrou recentemente com uma ação civil pública pedindo que o Estado e o município do Rio de Janeiro fossem condenados a fornecer essa alimentação escolar para todos os alunos matriculados. Então, para a Defensoria Pública, não atendia aquela solução que estava sendo dada antes, como até já foi anunciado pela Cristiane, de dar essa alimentação escolar só para alguns alunos. A lei é clara no sentido de que a alimentação escolar é uma garantia de todos, é uma política educacional e, portanto, deve ser universalizada. E, além disso, a gente sabe, conforme já foi dito aqui, que a gente vai viver um cenário muito crítico e que essas crianças estão precisando dessa alimentação escolar. A gente pediu, portanto, nessa ação, que eles fossem condenados a arcar com o número a fornecer os gêneros alimentícios ou o dinheiro correspondente de acordo com o número de refeições que essas crianças realizavam na escola. Então, agora que a liminar foi deferida, caberá a nós, enquanto Defensoria Pública, em conjunto com a sociedade civil e com os demais órgãos de controle, monitorar para que efetivamente essa decisão seja cumprida. Então, agora caberá essa etapa de monitoramento da decisão que já foi dada e que não foi, por hora, reformada em sede judicial. Vereador, o problema ele é bem antigo, né? A gente sabe. Só para a gente ter uma ideia da dimensão, né? São 41 milhões de estudantes da creche até a educação, ou seja, básica de jovens e adultos, são beneficiados por essas merendas. E a gente tem um número muito expressivo, são 9 milhões de crianças e adolescentes em situação de extrema pobreza. Como que a gente consegue imaginar um cenário um pouco melhor para esses jovens, para essas crianças, durante a pandemia? Sérgio, obrigado pela pergunta. Olha, compromisso com a educação é compromisso orçamentário. O grande problema do nosso país é que o mínimo constitucional virou o máximo. Quando é aplicado? Há uma intensa, vamos dizer assim,
a administração política no sentido de quê? De tirar do público para levar para o setor privado. Nós vamos voltar na pior, eu me lembro no final do governo Fernando Henrique, a cada 5 minutos uma criança morria de fome no Brasil. Nós vamos voltar a um cenário pior do que esse. Depois da pandemia, vamos ter um problema grave com a questão da fome, não afetando só as crianças e adolescentes, mas famílias inteiras. O Brasil destruiu o seu parque industrial, optou pelo modelo de esvaziamento do Estado, uma agenda de desmonte do Estado brasileiro, daqueles que possam servir de base. Basta ver a questão da saúde. Nós temos uma situação híbrida. O que é isso? Sai do público para o privado, mas não vai do privado para o público. Nós não temos uma indústria de base para fornecer sequer materiais, temos que importar da China. Não temos uma carreira de profissionais da saúde no SUS. E exatamente é assim na educação. Isso tem sido uma lógica de esvaziamento do Estado brasileiro. Isso só muda se a gente mudar esse plano econômico desumano, impatriota, e que está na mão de pessoas que não têm compromisso algum com o povo brasileiro, com a pátria brasileira. Porque, veja bem, a lógica do governo Bolsonaro é aqueles que não o apoiam são comunistas, são marxistas, são os inimigos, são os bandidos. E é um pouco a lógica do Crivella, porque não dá para falar do Crivella sem falar do tio Edir Macedo e o projeto econômico e político da Igreja Universal do Reino de Deus. Por que os dois se alinham? Porque é a mesma questão. O Edir Macedo, ele nasce e se fortalece, e cresce com ódio à matriz africana. Está em todos os seus livros. Então, são duas questões que fomentam os ódios. O ódio ao marxismo, ao comunismo, porque se você não apoia o governo, você é o comunista. E se você não apoia o Deus, o único Deus da Universal, você é Satanás. Então, temos um problema grave, né, de ataque à instituição brasileira, ataque ao Estado laico. Porque, olha, o primeiro ato do Crivella dentro dessa pandemia, agora, nessa semana, foi abrir o quê? Abrir igreja e cultos contra a ciência, contra a razão. Né? Qual é a finalidade, se não uma finalidade de quê? De arrecadar dinheiro, porque os fiéis não estão indo mais à Igreja Universal, não estão indo, não contribuem mais com dízimo, não conseguem manter rádio, televisão, os aluguéis, e aí abaixa a influência a política, inclusive, na sociedade, e a influência das ideias. Né? A gente está vivendo uma época de terra plana, estamos vivendo da negação da ciência, do negacionismo. Isso é muito grave, muito grave. Inclusive, estão utilizando de maneira picareta, né, utilizando o nome da religião, atrapalhando o trabalho de pastores sérios, compromissados de fato com as pessoas, que acreditam na pluralidade, respeitam a pluralidade das religiões, não são esses adoradores do bezerro de ouro. Então, esse é um projeto nacional arquitetado muito difícil. Se a gente não combater, né, uma unidade nacional de todos os campos que ainda acreditam na democracia, porque não é mais a democracia que está sendo ameaçada, Sérgio, Beatriz e Cristiane, não é mais, é o próprio processo civilizatório. É isso que está em jogo no nosso país. Então, não vão ser só as crianças que vão ser, essas vão ser as primeiras, os idosos, né? Mas todos aqueles ainda que acreditam na democracia vão sofrer um ataque absurdo, um autoritarismo, que já botou as mangas de fora. Nós não vamos conseguir recuperar se não tiver uma unidade nacional, um projeto nacional para enfrentarmos essa crise econômica. O mundo inteiro está vendo que é só através do financiamento do Estado, né, das universidades públicas, que foram achincalhadas de antro de maconheiros, de balbúrdia, são elas que estão pesquisando a cura para o coronavírus. É através das universidades públicas, através da justiça, da defensoria, promotoria, através de todos os mecanismos das casas legislativas, do Supremo, que estão trabalhando, de fato, para alternativas econômicas a essa crise. Não tem precedência. O mundo todo vai entrar em recessão. Né? O Brasil tem que abrir o olho. O Brasil só sai dessa, eu vou dizer claro, com ajuda internacional. Porque aqui foi desmontado praticamente todas as questões que a gente possa tentar resolver. A gente não tem um parque industrial que para abastecer de fato o país. O Brasil virou uma grande plantation,
somos aqui influenciados pelo agronegócio multinacional da Bayer, que comprou a Monsanto agora. Então, é comida envenenada, comida modificada geneticamente com baixo nutriente, que concentra renda, concentra campo, acaba com a agricultura familiar. Então, isso só alimentação. Agora, imagina o ambiente do trabalho, um trabalho precarizado, terceirizado, quarteirizado, sem garantias. O projeto do Guedes é pagar R$200 para os jovens irem para dentro dos quartéis, construírem as pontes, as estradas. Foi colocado naquela reunião pornográfica lá, que nós tivemos o desprazer de ter que assistir, não é verdade? R$200 para ele poder construir ponte, estrada, para depois entregar à iniciativa privada. Uma superexploração do trabalho do povo, sem garantia alguma. Então, olha, o cenário é grave, gravíssimo do país. Acho que as pessoas têm que tomar consciência, sabe? Não vai ter alternativa se não tivermos uma grande aliança. Não trata-se mais de direita, esquerda, não trata mais nada disso. Trata-se de salvar o ser humano. E como diz a Constituição, a defensora, isso ela pode colocar melhor ainda, né, o seu artigo 1º, a dignidade humana, soberania e dignidade humana. Sem isso, sem essa grande pacto com a sociedade, uma aliança nacional para enfrentarmos esse obscurantismo que está instalado no país, que não tem projeto a não ser o desmonte nacional e o ódio aos seus inimigos que não aderirem a esse projeto, inclusive com perseguição política, uma questão policialesca, nós não vamos sair dessa, Sérgio. Então, eu estou muito preocupado. E o Rio de Janeiro é muito refém do governo federal. Como dizia Carlos Lessa, aqui há vários Brasis. Quando o Brasil vai mal, o Rio vai muito mal. Perfeito. Então, aproveitando essa sua conclusão, eu vou passar para a Cristiane agora as considerações finais dela em relação a isso, como que a gente consegue superar essa vulnerabilidade social durante a pandemia, Cristiane. Como eu havia dito, né, tem que ter realmente vontade do governo de fazer, porque nós não somos governo, nós podemos ajudar, nós podemos fazer as campanhas de solidariedade, as campanhas de classe, mas o governo, ele tem, de fato, que governar, né? E a gente não vê isso. Como o Brizola colocou, nós vemos uma troca de situações dentro do governo que só nos dá insegurança. Então, aquela situação que a gente fala de investimento na educação pública, que a gente fala de políticas públicas sérias para que se mantenha a educação, que se mantenha a alimentação escolar, elas passam a não existir, porque o governo ele dificulta tudo isso. Ele não escuta os sindicatos, ele não escuta o legislativo, o executivo, tudo que chega para o executivo praticamente barra. Então, fica muito difícil a gente, num momento como esse, ver de fato como ajudar. Mas eu ainda acredito que investir o dinheiro na educação, investir dinheiro, de fato, ter políticas públicas sérias, tirar os projetos do papel, como a gente tem o PME, que é o Plano Municipal de Educação, que tem uma série de vamos dizer assim, de situações que podemos resolver mediante aquele plano. Se deixarmos de sucatear a mão de obra, né? Deixar deixar essa terceirização avançar, porque a terceirização, além dela, ela, vamos dizer assim, tirar o benefício, né, de toda uma população ter direito ao concurso público, ela agrava ainda mais a precarização do trabalho. Então, é importantíssimo que isso, mesmo tardiamente, pare, para que a gente possa, daí para frente, começar a construir, de fato, uma educação de qualidade para todas as crianças e de forma
que a gente tem uma educação, a gente também vai ter uma merenda de qualidade e aí a gente vai ter mais crianças tendo oportunidades lá na frente de fazer uma faculdade, de ser um cidadão muito melhor. Então, agora a sua conclusão, Beatriz. Queria destacar que é muito importante, conforme a gente já explanou aqui, que seja assegurado esse direito à alimentação. Acho que tanto o vereador quanto a Cristiane tocaram num ponto muito sensível, né? A alimentação ela deve ser assegurada porque ela é um direito que permite que as pessoas exerçam outros direitos, né? Então, a gente dá essa alimentação para as crianças e para as suas respectivas famílias, na verdade é o que permite que elas saiam de uma situação de fome, assegurem o seu mínimo existencial e, por via de consequência, a própria dignidade, conforme foi mencionado pelo vereador. E, por outro lado, no que diz respeito às crianças, isso é ainda mais importante, porque a Constituição prevê que todas as políticas e serviços públicos destinados a elas gozam de prioridade absoluta, né? Então, no que diz respeito às crianças, o Constituinte já fez uma opção constitucional de que esse grupo vulnerável deve ser protegido com prioridade em relação a qualquer outro. E isso não é à toa, mas é porque são pessoas em desenvolvimento e que serão o futuro do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Essa questão da prioridade absoluta significa que essas crianças, que todas as políticas e serviços públicos devem ser destinados a ela com prioridade, né? Então não cabe aqui aquele argumento que frequentemente é alegado pelo poder público da reserva do possível. E aí, para concluir, um ponto, só para destacar que esse é um ponto que foi destacado pela Cristiane, que é muito importante aos olhos da Defensoria Pública, é que essa política seja feita assegurando e respeitando as recomendações sanitárias. Então, para a Defensoria Pública, não basta que simplesmente Estado e município forneçam alimentação escolar e, por outro lado, desrespeitem as recomendações sanitárias, colocando as crianças, os adolescentes, suas famílias, os servidores, professores e outros funcionários da rede de educação em risco. Então, nós não podemos solucionar um problema e fazer surgir outro problema. Então, não foi à toa que a Defensoria Pública fez um pedido bastante amplo, pedindo que o poder público fosse condenado a ou fornecer esses gêneros alimentícios ou a fazer a transferência de renda. E, portanto, para cumprir essa determinação judicial, não é necessária a reabertura das escolas, né? Não é necessário colocar os profissionais da educação em risco e também não é necessário colocar as crianças e adolescentes em risco. Ao contrário, existem diversas opções colocadas ao poder público para que ele escolha e assegure esse direito tão indispensável para o desenvolvimento do nosso país. Por fim, queria agradecer a oportunidade, parabenizar a iniciativa. Foram excelentes as colocações e colocar a Defensoria Pública à disposição no que diz respeito ao direito das crianças. Obrigada. Bom, eu que agradeço a participação de vocês no Rio TV Debate Virtual.